Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre erros, né? E sobre como a gente se relaciona com os nossos erros e as nossas falhas. Esse assunto ele me veio como uma ideia de um vídeo, principalmente porque eu conversei com alguns amigos recentemente e nós chegamos a esses pontos, né? De que muitas vezes a gente acaba se martirizando ou assumindo alguns erros e a gente fala que, porra, me arrependo do que eu fiz, me arrependo do meu erro, mas a gente não leva a sério o impacto que esses erros têm também na nossa construção de caráter, né? Então, vamos pensar aqui no seguinte, que é o ponto que eu trouxe, né, para eles. Eu sou tanto o resultado dos meus acertos quanto dos meus erros. Essa é uma frase até meio clichê, vocês já devem ter ouvido por aí, mas eu queria entrar um pouquinho no que ela significa para mim, principalmente. Ao longo da minha vida eu tive que fazer diversas escolhas, muitas dessas podem ter sido consideradas pelos outros como erros, algumas delas como acertos. E dependente de como interagiu com as outras pessoas, essas escolhas foi o que me trouxe até onde eu estou hoje. Não sei se eu conjuguei certo o verbo, mas vai ficar assim mesmo. Então, por exemplo, é um ponto que eu gosto de pegar bastante, né? Eu sempre fui muito fechado. Ao longo do meu crescimento e tudo mais, eu acabei me isolando um pouco, eu me fechava para mim poder também suportar algumas coisas que aconteciam ali no dia a dia e que se eu tomasse partido, se eu me abalasse por aquilo, talvez eu não tivesse com a cabeça no lugar para fazer as coisas que eu tinha que fazer, como estudar para a faculdade ou trabalhar, né, fazer o melhor desempenho no meu trabalho, entre outras coisas. Então eu acabava me fechando quando acontecia alguma coisa que me incomodava ou algo do tipo, ao invés de eu conversar com as outras pessoas, eu meio que guardava isso pra mim, eu meio que me reservava, né? E a partir disso, então eu conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer naquele momento. Conforme isso vai passando o tempo, isso pode se tornar um problema para as outras pessoas, né? Principalmente quando você começa a ter relações ou viver de forma mais conjunta com outras pessoas mais próximas, às vezes você não conversar se torna um problema. Esse é um ponto, né? Como que a gente entende esse exercício de empatia, que eu gosto de dizer que é você entender o lado da outra pessoa. Esses erros, né, essa falha que eu tenho até hoje, ela foi o que me trouxe até aqui. Então, se eu conseguir terminar minha faculdade, se eu conseguir evoluir na minha carreira desde que eu comecei até hoje, tudo isso vem porque eu tive que fazer essa escolha em algum momento e isso me possibilitou chegar até onde eu estou no momento. E o que é muito bom pra mim, de modo geral. Eu acho que eu consegui evoluir bastante desde que eu comecei até aqui. Entre outras escolhas. Por exemplo, vamos dizer aqui de falha, né? Eu sou uma pessoa muito egoísta no sentido da minha agenda. Então eu monto uma agenda pra mim. Eu estabeleci que eu acordo todo dia 4:30 da manhã para estudar. Eu estudo até umas 6. Quando é 6 horas eu vou para academia. Depois eu volto e aí eu começo a fazer minhas atividades do dia de acordo com a demanda, né? Seja gravação externa, seja fazer edição dentro de casa mesmo. Ou até mesmo um dia de folga, né? Seja sair para algum lugar ou limpar alguma coisa. Então, eu defini para mim essa agenda e mesmo quando eu tô em contato com outras pessoas, às vezes eu não abro mão disso. Por exemplo, tô na casa dos meus pais ou na casa de alguém que eu tô visitando e aí eu acordo no mesmo horário, né? Eu tomei isso pra mim que eu preciso fazer isso com constância. Então, muitas vezes eu acordo nesse horário, eu faço minhas coisas antes de dar atenção pra pessoa. Até mesmo quando eu tava morando com outra pessoa, eu assumi isso pra mim. E às vezes isso pode ser incômodo, né? Você tá priorizando o seu acima de tudo, né? Então, às vezes a pessoa tá de folga, quer aproveitar um dia com você, mas não, eu tenho que fazer minhas obrigações que eu estabeleci pra mim mesmo primeiro, pra depois eu poder fazer as atividades que a gente decidiu pra aquele dia. Então, eu entendo que isso pode ser uma falha, mas novamente, esse tipo de escolha é o que me proporcionou o que eu tenho hoje, é o que me dá constância no meu trabalho, é o que me permite ter foco para mim poder fazer minhas atividades do dia a dia. Então, por mais que ela possa ser uma falha dentro de um âmbito pessoal, ela é algo que me dá segurança e me dá foco mesmo para mim poder desenvolver minhas atividades profissionais, ainda mais trabalhando como autônomo, isso é algo que eu não posso abrir mão, é algo que eu preciso. Então, tudo isso são pontos, né? Eu também sou muito bem planejado, mas às vezes isso incomoda. Por exemplo, eu não gosto de gastar dinheiro quando eu não tenho certeza que eu já tenho sobrando aquele dinheiro para um lazer. Então, por diversas vezes as pessoas chamam para sair, para fazer alguma coisa, eu falo, velho, não vou. Não é que eu não tenha dinheiro, mas é que eu não sei se eu vou ter, por exemplo, se eu já até o final do mês eu vou conseguir serviço para poder pagar uma conta. Então eu prefiro não gastar esse dinheiro agora com lazer, por mais que a gente esteja às vezes no começo do mês, porque eu quero ter certeza que eu vou ter dinheiro para mim poder gastar. Se não, pelo menos as minhas contas ali eu sei que eu vou conseguir pagar tudo de forma constante, né? Que eu vou conseguir pagar tudo sem precisar incomodar outras pessoas. Só que novamente, quando você tá se relacionando com pessoas, às vezes isso é uma falha, às vezes a pessoa olha e fala, porra, você é uma mão de vaca. Mas não é, isso é uma forma que eu decidi
né, que eu iria fazer as minhas coisas, isso é algo que me traz segurança dentro da minha vida financeira, do meu controle financeiro, e é algo que eu acho que é muito positivo para mim, para minha saúde mental, né, de modo geral. Então, para outra pessoa pode ser uma falha, para você não. E aí que eu entro nesse ponto, né, das suas falhas, elas te definem tanto quanto seus acertos. E aí é algo que eu também tomei para as outras pessoas. Eu dificilmente eu vou chegar para uma pessoa e vou falar assim, cara, você tá fazendo isso é uma falha, isso é um erro, isso tá me machucando e você tem que mudar isso, senão não tem como. Eu não gosto de apontar falha nos outros, porque eu acho que, primeiramente, eu acho feio eu apontar falha nos outros sem antes eu olhar para as minhas próprias. Porque eu sei que eu tenho muitas falhas. E sempre que alguém aponta uma falha minha, eu falo, ok, né? Eu vou entender o que está acontecendo aqui e eu vou tentar resolver, eu vou tentar melhorar, porque eu acho que sempre tem um ponto para melhoria. Mas eu não vou apontar uma falha na outra pessoa, porque, como eu disse, se eu nego uma falha da pessoa, se eu olho pra ela e falo, cara, isso que você tá fazendo é um absurdo, tá 100% errado, ao mesmo tempo eu tô negando as virtudes dela. Porque ela só tem as qualidades que ela tem porque em algum momento elas foram falhas, né? Ela só tem uma pessoa que é muito simpática, provavelmente ela é simpática porque em algum momento ela teve alguma dor, ou ela se fechou, ou ela sentiu necessidade de se abrir mais. Então, as nossas virtudes, elas são um contraponto das nossas falhas. Ninguém é perfeito, obviamente. Então, você tem falhas e você tem virtudes. E uma coisa complementa a outra. Uma coisa, ela não existe sem a outra. É que nem falar o branco e o preto, né? Sem luz não há sombra, basicamente. Então, as suas virtudes, elas são a luz. E as suas falhas são a sombra. Não dá pra existir só luz, não dá pra existir só sombra, né? Então, esse é o meu ponto, assim, que eu acho que falta um pouco. É as pessoas entenderem que, poxa, eu posso apontar a falha na outra pessoa, ou eu posso tentar entender o que que eu posso fazer pra mim melhorar como pessoa, ao invés de apontar a falha no outro. E a gente se adapta. Então, assim, as pessoas que eu convivo diariamente, todo mundo tem algum ponto que às vezes me incomoda por eu ter uma criação diferente. Mas se não é algo que está me prejudicando, eu muito dificilmente vou chegar para essa pessoa e falar assim, porra, você tem que mudar isso, é um absurdo isso que você tá fazendo, não tem como. Né? Ou então, nossa, olha, isso aqui que você tá fazendo tá errado, isso aí só prejudica os outros. Cara, assim, é uma característica da vida da pessoa que ela adotou em determinado momento por causa de alguma consequência de um trauma, ou às vezes para se blindar de algo. Nossas falhas, elas são isso, né? Elas são características que nós assumimos para contrapor algo. E aí, pegando até esse adendo aqui, só para fechar essa ideia, tem um stand-up que eu gosto bastante, de um comediante chamado Daniel Sloss, recomendo. E aí ele tem dois shows na Netflix. É muito legal porque ele tá falando sobre relacionamentos e tudo mais, apesar de ser um stand-up, é um stand-up com uma ideia, né, muito boa. E aí ele fala que se for pra ficar com alguém, ele quer ficar com alguém que ame ele 100%. Tanto os pontos positivos quanto os negativos. E eu acho que isso faz muito sentido pro que eu penso também, né? Isso é algo que eu assumi pra mim, na verdade, né? Eu nunca vou chegar pra pessoa e negar as falhas dela ou tentar mudar ela, porque eu sei que aquilo faz parte de quem ela é. Então, se eu gosto de uma pessoa, se eu gosto dos pontos positivos dela, eu tenho que gostar dos pontos negativos, porque uma coisa não existe sem a outra, uma característica não existe sem a outra. E eu acho que é muito isso. E sim, obviamente, eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que procurar evoluir, mas eu acho que uma autorreflexão, ela vale muito mais do que uma crítica. Meu cartão de memória tinha enchido. Então, meio que só para concluir aqui, né, o que eu estava falando, acho que é muito válido quando você aponta pontos que a pessoa pode melhorar, mas eu acho que uma autorreflexão ela vale muito mais do que uma crítica, né? Então, ao invés de você chegar para a pessoa e criticar uma atitude dela, criticar uma ação dela, como se isso tornasse ela uma pessoa pior, sendo que muitas vezes essas características negativas são justamente o que faz ela também ter características positivas, eu acho que é muito mais válido a gente talvez apresentar de uma forma mais conversada mesmo, de uma forma mais sutil e deixar que a pessoa tenha a autorreflexão dela. Ela vai avaliar se aquilo é algo que ela precisa mudar ou se aquilo é uma característica que ela tem e que não faz, ela não precisa mudar aquilo, não é uma falha, ela não tá prejudicando ninguém com isso, né? Ela só tá simplesmente achando uma forma de existir nesse mundo que exige que você tenha certas características negativas, assim como características positivas, né? Mas é isso. Essa foi é um pensamento que eu tenho, né? Uma forma de encarar as coisas. Eu acho que o mundo funciona muito mais sobre como nós escolhemos encarar ele do que sobre como ele é, né? Porque somos 7 bilhões de pessoas e cada uma olha para o mundo de uma forma diferente. Algo que é positivo para mim vai ser negativo para você. E faz parte, tá tudo bem. Então é muito mais sobre como escolhemos encarar mesmo. E essa é a forma que eu escolho olhar para o mundo. Eu acho que é uma forma boa
uma forma que te permite confiar nas pessoas, entender que elas têm as questões delas assim como você tem as suas, independente de qualquer coisa. E para mim tem funcionado bem. Eu acho que me faz ser uma pessoa muito ponderada em relação às outras. Não sei se vocês gostaram desse formatinho de vídeo. Hoje eu tô aqui no Creme Studio, em São Paulo. E aí eu decidi gravar aqui esse videozinho um pouco mais conversado. Acho que eu gostei de trazer dessa forma, acho que funciona legal. E se você gostou, sei lá, dá um like aí ou comenta alguma coisa aí embaixo que eu vou tentar trazer mais conteúdos dessa forma. É isso. Fui!